Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas. A gente tá no boa tarde, meio boa noite, né? Mas eu não sei quem vai assistir, que horário que vai estar vendo a gente, os nossos rostinhos por aqui. Eu sou a Débora, eu sou responsável pela editora e livraria do GFH. E hoje a gente está aqui numa roda de conversa com os organizadores e alguns autores do livro da abordagem centrada na pessoa na Amazônia, volume um, que já dá pra gente um spoiler de que vem mais coisas boas dessa turma por aí, né? E contextualizando brevemente a editora e a livraria do GFH, a gente trabalha atualmente exclusivamente com os títulos dentro da abordagem centrada na pessoa. A gente tem um braço de editora, então o Livro da Amazônia, que a gente está aqui hoje para conversar, foi parte dessa nossa editora, foi um dos títulos que coroou a gente no ano passado, quando a gente também, depois de 5 anos enquanto editora, se tornou uma livraria. Então, hoje a gente tem um e-commerce e também participa de alguns eventos presencialmente, levando um acervo que a gente tem hoje mais ou menos 50 títulos dentro da ACP. A gente tem o compromisso, né, de poder editar, publicar e facilitar, mais do que tudo, tanto as publicações quanto o acesso a tudo aquilo que a gente já tem disponível, né? Mais recentemente, quando a gente também se tornou livraria, a gente entendeu que a gente precisava dar uma encorpada na nossa editora para agregar ainda mais valor a todas essas publicações. E aí foi quando a gente construiu um conselho editorial. A Paty, que está aqui, é uma das nossas conselheiras. Então, hoje, sempre que a gente vai publicar um título, além da gente facilitar, a gente conta com esse conselho, que é um conselho consultivo, né? E que traz ainda mais qualidade para essas nossas produções e também para a turma que está dentro da academia, a gente sabe que é um diferencial, garantir essa qualidade e também as pontuações no Qualiscaps. Falando um pouquinho desse projeto da roda de conversa, quando a gente começou a pensar nele, qual foi a nossa ideia? A gente lê muitas vezes de forma solitária, mas a gente sempre tem uma sensação de que a gente está conversando com a pessoa que escreveu aquilo. Então, a nossa ideia foi, por que não construir espaços de forma online para aproximar as pessoas que têm organizados e escrito capítulos, livros dentro da ACP e os leitores, que são as pessoas que têm feito a abordagem centrada no nosso país. Então, a partir dessa nossa ideia surgiu. No ano passado, a gente já teve 2 edições. E a gente está começando 2023 de uma forma muito especial, recebendo vocês aqui, os organizadores e os autores desse livro, que já vou contar de primeira para vocês que estão aqui, que agora não é mais só um livro digital, né? Olha, eu no meu ato falho, não é só mais um livro físico, mas a partir de agora a gente também vai disponibilizar no site da livraria o livro da abordagem centrada na pessoa na Amazônia de forma digital e gratuita. Então, assim que vocês saírem dessa roda, vocês já podem acessar o site. Eu vou deixar também aqui na descrição para quem estiver assistindo essa gravação pelo YouTube. E a gente também vai compartilhando nas nossas redes sociais, né? Essa é a novidade e foi por conta dela que a gente fez questão de começar esse projeto, a primeira edição do ano, com essa turminha boa aí, né? E falando de turminha boa, vou passar a palavra para o meu amigo Ian, porque agora que a gente já conhece pessoalmente, a gente chama de amigo, já tem data para se ver de novo, né? E bora lá, Ian, conta pra gente um pouquinho aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Muito obrigado, Débora. É, Eu sou o Ian, eu sou estudante de psicologia na UFPA, estou me formando agora, né? 99,9% psicólogo. E junto com a professora Patrícia, fui um dos organizadores desse nosso primeiro volume do Abordagem Centrada na Pessoa na Amazônia, né? E quando a gente foi dividir aqui entre a gente, né, me coube a tarefa de fazer essa introdução ao livro, né? Falar um pouquinho, né, do nosso processo, de onde que surgiu e do que a gente quer com esse livro, né? Porque falar de Amazônia é falar de uma pluralidade, não é falar de uma única Amazônia, né? É falar de Amazônias no plural. A gente também não somos os donos, detentores, né, de todas as Amazônias que existem, né? Mas falar um pouquinho da nossa experiência, né, da Amazônia paraense,
né, do que a gente tem pensado aqui, né, em Belém, com os nossos amigos de Macapá também, né, desse diálogo para Amapá. E porque falar de Amazônia, antes de tudo, é falar dos territórios existenciais das pessoas que habitam nela, né? É falar um pouco tanto, né, do, dos nossos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos dos campos, das florestas, das águas, mas sem tornar isso de uma forma exótica, né? Sem trazer isso como um, mais um aquela ideia mais internacional, né, daquele negócio exótico, atrativo, né, muito frequentemente comercializado, mas é falar também da Amazônia que existe nas cidades, né, do processo de urbanização das cidades que, assim como qualquer outra no Brasil e no mundo, escancaram as contradições do sistema capitalista, escancaram, né, as mazelas sociais decorrentes do nosso modo de produção, do neoliberalismo, e que estão muitas vezes na origem, muitas vezes é até pleonasmo, né, gente? Mas na origem do sofrimento psicológico, né, dos sofrimentos sociais, né? Então, o que a gente quer trazer aqui para falar de Amazônia é pensar qual é o nosso papel no meio disso tudo. Que abordagem centrada na pessoa está sendo produzida aqui no norte do país? Que abordagem centrada na pessoa está sendo pensada, produzida, vivida nesses territórios? Pensar, né, que a Amazônia, enquanto um bioma, ela está ali no auge do processo de sucessão ecológica, né? Um bioma que se autogere, né? De que tudo que ela produz, ela também consome, seja o oxigênio, seja os, os minerais do solo, né? A bioquímica do solo. Para quem não sabe, o solo da Amazônia, mineralmente falando, é um solo desertificado. Mas então, como que uma floresta imensa como essa está de pé? É porque ela mesma produz a matéria orgânica que ela consome. Ela tem essa autonomia, essa independência, né? Que ao mesmo tempo não é um isolamento, porque tem toda uma dinâmica climática, né? Ecossistêmica internacional, né? Que faz parte disso, né? Poxa, os minerais lá do deserto do Saara voam pelo oceano, chegam aqui e ajudam a fertilizar o solo. Da mesma forma, a floresta também contribui, né, para a dinâmica climática ao redor. Então é essa ideia, né, que a gente estava em mente de pensar ali que a gente tem aqui que nós mesmos produzimos, né? Qual é o nosso papel na autonomia, né? Na produção de conhecimento dentro da nossa abordagem e, ao mesmo tempo, quais são as linhas de solidariedade que a gente pode estar construindo em diálogo com o resto do país. O que que a gente consome do resto do país, mas o que que a gente pode oferecer em troca, né? O que nós, enquanto psicólogos que estamos na Amazônia, que produzimos com base na abordagem centrada na pessoa, também podemos oferecer? O que que essa troca pode gerar de bom, de novidade? Mas para isso a gente precisa se unir primeiro, a gente precisa reunir o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está produzindo, a gente precisa se conhecer. E foi nesse intuito que surgiu o Simpósio Amazônico da Abordagem Centrada na Pessoa, que foi idealizado pelo GCP, que é o Grupo de Estudos e Extensão em Abordagem Centrada na Pessoa, que é coordenado pela professora Patrícia e que eu também faço parte. Né? Eu brinco com a professora Patrícia que o simpósio nasceu dos meus sonhos delirantes, né, de fazer algo na universidade. E eu e um grupo de alunos chegamos lá com a ideia, professora, vamos fazer um evento científico de ACP aqui na UFPA. E a Patrícia acolheu essa nossa ideia, tá, vamos, né? E a gente sentou para reunir, montou um projeto, né, com tudo isso que eu trouxe aqui um pouco para vocês, né, dessa introdução, né, com todos esses objetivos, com todos esses sonhos e botamos a mão na massa. O simpósio ele foi um sucesso, já teve a segunda edição, em breve terá a terceira, né? E a partir dele a gente conseguiu reunir uma boa quantidade, né, dos profissionais, dos psicólogos que trabalham com abordagem centrada na pessoa aqui em Belém, né, com alguns colegas de Macapá também, né, por mais que ainda no virtual, no online, né, mas que estiveram junto com a gente. E a nossa ideia era expandir isso cada vez mais, né, criar essas redes de solidariedade, de comunicação, fortalecer a comunidade de psicólogos da abordagem centrada na pessoa no norte. E do simpósio surgiu esse desejo de, tá, mas bora colocar por escrito também, né? Vamos fazer algo material para a gente poder compartilhar, não apenas entre a gente, mas com o resto do Brasil também. E surgiu durante o simpósio mesmo, tá, e se a gente gravar aqui algumas das palestras, das mesas redondas, transcrever, mandar para os autores para eles expandirem e formar capítulo de livro. Alguns aceitaram, alguns a gente teve uns errinhos de gravação que não deu certo,
Mas então surgiram também, tá, bora convidar alguns dos que estavam aqui também, por que que eles podem contribuir, o que que a gente tem engavetado aqui de publicação que a gente pode estar reaproveitando, que a gente pode estar reciclando. E desses esforços, né, dessas redes de trabalho, dessas redes de parceria, de solidariedade mesmo entre professores, alunos, profissionais, a gente foi garimpando e fazendo ali, né, o nosso primeiro volume do livro, que traz contribuições, né, dos professores da UFPA, de professores de instituições particulares, né, e que foi transformado, ganhou vida, né, com a colaboração do GFH, né, que acolheu o nosso projeto e fez todo o processo de editoração, de publicação, de comercialização do livro, e estamos aqui agora, né, prontos para os próximos passos, pronto para tornar esse conteúdo acessível gratuitamente, né, para compartilhar ele ainda mais, para que ele alce voos ainda mais longe, né. E esse foi um pouco do nosso processo. Estamos chegando até aqui, né? Como a Débora falou, né? Dizer que é volume um significa que vem aí próximos momentos também, né? Spoiler, a gente já começou esse processo de organização com os autores para pensar o volume 2, né? Quem sabe ainda esse ano, vamos ver, né? E para finalizar um pouco a minha fala, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns dos capítulos que eu faço parte, né? Que eu e a Patrícia dividimos para falar um pouquinho, que é a parte do plantão psicológico, que são os últimos 4 capítulos do livro, né? Foi o projeto que meu primeiro estágio em psicologia na universidade, plantão psicológico das políticas de assistência estudantil da UFPA, sob supervisão da professora Patrícia inicialmente, né? E o que eu acho incrível do plantão, ainda mais pensando no contexto, né, da assistência estudantil, é pensar o quanto ele é uma estratégia de intervenção clínica, né, de intervenção psicossocial capaz de sim, de promover saúde, como a gente já tem literatura muito apontando, né? Mas que para nós, enquanto estagiários, para nós, enquanto psicólogos, enquanto plantonistas que estamos lá, né, ainda mais dentro de uma dinâmica de uma instituição de ensino superior, né, que é uma das maiores do Norte, que tem uma diversidade muito grande de estudantes, que é referência em políticas de assistência e permanência estudantil, a gente percebe o quanto esse tipo de projeto escancara as desigualdades sociais, não apenas do nosso país, mas da nossa própria universidade, né? O quanto a gente lida ali não apenas com sofrimento psicológico, mas com sofrimento ético-político, né? E a gente pensar um plantão psicológico na assistência estudantil é reconhecer isso, é reconhecer o plantão enquanto um espaço de acolhimento e de promoção de saúde para o sofrimento ético-político, para pensar, né, como que a gente vai conseguir intervir minimamente num contexto que é tão adverso, que é tão contraditório, que é tão produtor de sofrimento, né? E quando a gente olha para a história da Amazônia, né, a gente sabe que foi fácil chegar até aqui, né? Durante a ditadura militar, a gente teve um intenso processo de colonização, né? Vamos usar esse termo, né? De exploração do território, né? Lemas circularam ali como terra vazias para homens sem terras, se gerou um êxodo, né? Uma migração populacional para habitar esse espaço e junto ali, né, os grandes projetos minerais que destruíram nosso território, que até hoje geram impactos ambientais, crimes ambientais que ficaram sem punição, né? E as desigualdades mais uma vez escancaradas ali, né? E na UFPA a gente pega um pouco de toda essa realidade, porque a gente tem muitos alunos, né, que vêm do interior, que vêm dessas cidades que foram exploradas por esses processos, né? Até que ponto os grandes projetos minerais também interferem na subjetivação, né, da sociedade, das pessoas, dos povos, dos indivíduos que chegam até nós. Como eu falei antes, né, as próprias contradições da urbanização, né, que nos atravessam, pensar os nossos territórios. E diante de tanta coisa, diante de tanto sofrimento, caramba, o que que a gente pode fazer? Parece muitas vezes, né, que nós somos um barquinho no meio do oceano, né, tentando oferecer cuidado. Mas acho que essa é a grande diferença do plantão, né? A gente organizar um serviço que consiga não medicalizar esses corpos, né? Não apenas calar sintomas, mas realmente promover saúde, né? Promover o despertar da consciência, né, a apropriação de si próprio, dos seus recursos existenciais, dos seus recursos psicológicos, e sempre articulado com uma rede de serviços,
né, que isso é uma grande vantagem da gente atuar ali junto à atual pró-reitoria, né, de assistência estudantil da UFPA, de pensar, tá, eu tô com esse aluno aqui que tá com em vulnerabilidade socioeconômica, né, em uma vulnerabilidade social. O plantão não vai conseguir curar isso, né, não vai conseguir dar para esse aluno o que ele tem o que ele tem de comer, por exemplo, né? Se é essa agonia, né, que está causando ali que ele procurou um serviço de assistência psicológica, né? Mas a gente articulando em rede, a gente consegue fazer um encaminhamento. Não, passa ali com o assistente social da superintendência. Não, a gente tem a clínica de atenção à violência da universidade, onde você pode buscar o auxílio jurídico. É, a própria parte do encaminhamento médico, né, que geralmente a gente pensa ali com a psiquiatria, né, no âmbito da saúde mental, mas que não é apenas a psiquiatria, né, muitas vezes é a saúde somática, física também, né, poxa, bora pensar ali o serviço da universidade de atenção psicossocial, que tem consulta com o médico generalista, né, e não atuar sozinho. Por isso, eu vou retomar aqui a ideia da solidariedade, né? Da gente pensar o quanto os vínculos sociais e os vínculos da instituição precisam estar fortalecidos, né? O plantão ele não pode estar sozinho ali. Na literatura, muitas vezes apontam, né, enquanto uma porta de entrada para outros serviços, né? Por mais que o objetivo do plantão não seja necessariamente fazer encaminhamentos, mas enquanto vanguarda, a gente também não pode estar desamparado. A gente não pode ter uma retaguarda ali junto com a gente também, né? E eu acho que a experiência na universidade de plantão mostra muito isso. A gente precisa de uma articulação de uma rede de atenção psicossocial, né? Para tornar o serviço realmente efetivo, para que a gente não caia ali numa falácia medicalizante neoliberal, né? De que o fast food do atendimento psicológico, né? É que a gente possa realmente pensar o plantão como esse espaço de promoção de saúde, né? Reconhecendo ali as singularidades do aluno que a gente está atendendo, reconhecendo as singularidades do contexto em que a gente está vivendo, né? Uma universidade pública na maior metrópole da Amazônia e que carrega todo esse histórico, né? E, enfim, eu nem sei quanto tempo eu tenho, que eu não olhei aqui, mas já finalizando de vez mesmo, só queria concluir, né, que a gente tem que pensar as nosso trabalho enquanto psicólogos na Amazônia, né, em especial pensando aqui a realidade do plantão e da assistência estudantil, pensando ali para romper com toda essa dinâmica, né, de exploração, toda essa dinâmica que causa sofrimento e realmente pensar ali a construção desses vínculos sociais, dessas redes de solidariedade e o acolhimento que o plantão oferta muitas vezes pode ser a porta de entrada para uma rede de serviços que pode, quem sabe, intervir dentro dessa dinâmica, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Não sei se a gente vai conseguir sempre, né? Mas a gente tem que estar tentando e acho que os nossos esforços são nessa direção, né? Então, obrigado, gente. Acho que encerro aqui e vou passar para a Patrícia, né? Obrigada, Ian. Então, né, depois da fala do Ian, fica até difícil falar, né? Ele contextualizou tão bem a coisa. Mas, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao GFH por essa oportunidade, né? Realmente, não fosse a ajuda e parceria do GFH, talvez a gente não estivesse aqui. Esqueci de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, mas falei agora. E assim, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho de contar um pouco desse livro, porque são dois projetos muito, muito importantes na minha vida. Um é o GACP, né, que nasce como um grupo de estudos, e agora há 2 anos já é um grupo de extensão. O GACP ele começa na minha vida quando eu volto para a Universidade Federal do Pará. Eu fui aluna da universidade e durante 20 anos fiquei fora do estado. Quando eu volto como professora concursada, na primeira turma que eu dou aula, aquele final de aula vem um grupinho de alunos assim, meio aquela coisa, né? Professora, a gente queria estudar um pouquinho mais de ACP, porque isso, porque aquilo. E assim, é desse desejo desses alunos que nasce o grupo de estudos de abordagem centrada na pessoa. E a gente transitou por vários locais, inclusive da universidade. Tivemos o espaço do Betina Ferro, que é o nosso hospital universitário, cedendo uma das salas para que o GSCP pudesse ter o seu espaço de estudo. E com o tempo a gente começou a pensar que a gente poderia ser mais do que um grupo de estudo, poderia ser um grupo de extensão, né, de promover realmente atividades na universidade. Então, o GACP é
É a menina dos meus olhos, digamos assim. E o outro projeto que também fez parte da minha vida durante um tempo, que foi o plantão psicológico. O plantão psicológico, ele não nasceu comigo, né? O professor Emanuel Meireles, que hoje está na UFC, foi o idealizador do projeto, mas quando ele volta para o Ceará, ele me convida para assumir. Então, na verdade, ele montou o projeto e a implantação foi minha, com algumas modificações. Então, o plantão ele começa a funcionar pouco antes da pandemia, depois é deflagrada a pandemia, a gente fica um tempinho lambendo as feridas, e eu tenho muito orgulho, sempre eu conto isso, de dizer que o plantão psicológico foi o primeiro serviço de atendimento que voltou a funcionar na universidade. Não foi a clínica de psicologia virtual, não foi nada disso, foi o plantão. Então, a gente volta dentro daquele momento caótico, tentando ajudar a manter o mínimo de sanidade possível do nosso aluno. Hoje em dia eu não sou mais a professora que coordena o plantão, é o professor José, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. O Ian faz parte do último grupo, né, do plantão psicológico que eu supervisionei, não porque eu não gosto de supervisionar ou porque eu fui convidada a sair, mas é porque eu achava que já era um serviço que estava bem implantado e eu queria ir para outros espaços. Mas o plantão é um serviço porque eu tenho muito carinho. E essa parte do livro conta um pouquinho disso. Eu vou falar um pouquinho para vocês de 2 capítulos que falam um pouquinho dessa estruturação do plantão e da forma como eu trabalhava com os nossos colegas, com o Ian e com os outros meninos que não estão aqui. Eu tinha a tarefa, né, de preparar os meninos para o inesperado. Como é que a gente prepara para o inesperado, né? Prepara. Então, a gente tinha algumas estratégias de trabalho que a gente conta nesse livro que surtiram muito efeito, e por isso a gente resolveu compartilhar. Não são estratégias que nós criamos, mas que nós desenvolvemos do nosso jeito. Um deles é a questão do role play. A gente trabalha nesse primeiro momento com os alunos, com os estagiários, não diretamente no atendimento, não com discussão de texto, porque teoricamente eles já devem vir preparados, porque eles têm as disciplinas básicas, mas é tentar lidar com essa questão vivencial do atendimento. E como se constitui o role play? O role play é muito mais do que um teatrinho de como a gente vai atender. Mas ele também só funciona do jeito que ele funcionou conosco, porque eu tive a felicidade de ter sempre equipes muito, muito, muito dedicadas. Então, quando a gente tem um clima realmente acolhedor, quando a gente tem uma equipe que realmente se ajuda, se interessa uns pelos outros, a gente consegue criar um clima de facilitação, né, e de permissividade em que nós conseguimos sair do teatrinho. Então, como funcionavam os nossos role plays? Todos os alunos, em algum momento, eles seriam ou terapeutas ou clientes, né? Qual era a única recomendação que eu dava para os alunos? Que eles não mentissem, que eles não fizessem um teatrinho de atendimento. Eles podiam contar ou falar de qualquer coisa, até da unha que quebrou, até do cabelo que a tintura não ficou bacana, mas que fosse alguma coisa de verdade. E o outro tentaria facilitar essa escuta. Por quê? Porque eu parto do princípio que fica muito difícil a gente empatizar com uma mentira, né? Que a gente já sabe que é um teatrinho. Como é que a gente busca o sentimento desse teatro? Então, a gente utilizou o roleplay como essa estratégia em que os meninos começassem a tentar entender como é que funciona essa dinâmica do atendimento, como é que é fazer uma escuta ativa, como é que é fazer uma devolutiva. E tem uma coisa muito legal, porque você tem ali presente o cliente que passou pela experiência e que pode te devolver como é que foi para ele a tua facilitação. E se isso acontece num clima acolhedor, a gente tira de campo aquela coisa do eu estou sendo julgado, mas muito e coloca no lugar uma coisa que é eu estou sendo ajudado, né? Eu estou sendo ajudado pelos meus colegas a ter uma escuta melhor, a utilizar da empatia de uma forma mais verdadeira. Então, a gente tira o julgamento e entra realmente a questão da facilitação em termos de consideração positiva. Então, a gente fazia isso no roleplay, deu muito certo, né?
os alunos, a sensação que a gente vai tendo a cada roleplay, que os alunos vão se sentindo mais à vontade, o objetivo é ajudar estrategicamente do ponto de vista psicoeducacional, mas acabava sendo um espaço também não psicoterapêutico, mas terapêutico, no sentido de que a supervisão não era aversiva, o horário da supervisão era um horário em que aquele burburinho todo que tinha na universidade era o nosso momento, a nossa banheira quentinha, a supervisão, essa sensação que eu tenho e que os meninos colocavam para mim. A gente fazia o role play e tem um capítulo todo descrevendo isso, e temos um outro capítulo, que também é uma outra estratégia que a maioria de vocês conhece, que é a versão de sentido, né? Só que a versão de sentido, ela também, além da estratégia de fazer a supervisão a partir da leitura das VSs, a gente criava umas dinâmicas em relação a isso. Por quê? Porque no nosso grupo de supervisão, a gente faz VS da supervisão. Então, a gente tem a nossa supervisão, faz tudo que vocês já sabem que acontece numa supervisão, mas a gente tem a tarefa de, ao sair dali, fazer a VS do que nos atravessou naquela supervisão. E o que aconteceu? A gente acabou criando um espaço de cuidado, porque o nosso ritual era sempre, ao início de cada supervisão, antes de começar a discutir os atendimentos, cada um lia a sua VS do atendimento. E era o momento em que a gente se acolhia, onde a gente lavava a nossa roupa suja, onde a gente resolvia as nossas tretas da semana anterior. Por que eu digo a gente? Porque eu também fazia a VS da supervisão. Então, essa estratégia, ela acabou sendo uma estratégia que juntou muito o grupo. E o que eu penso em termos de facilitação de alunos que estão se tornando terapeutas? Se você consegue criar um grupo de supervisão em que o clima realmente é facilitador, a gente já conhece aquele beabazinho do nosso vovozinho Roger, né? Onde as condições facilitadoras estão presentes, a gente pode ter, de fato, aquela tal da aprendizagem significativa. Então, o que é que eu percebi, né? E é o que a gente tentou passar nos capítulos, né? A nossa forma, nosso jeitão de fazer a supervisão acabou facilitando que realmente o processo de aprendizagem de tornar-se terapeuta plantonista fosse um processo frutífero, bonito, acolhedor e prazeroso. Nós, de fato, eu digo nós, com toda a propriedade, gostávamos de estar juntos fazendo supervisão. Estou vendo o risinho do Ian aí, concordando comigo, porque é isso mesmo, né? Eu lembro que quando eu fecho o ciclo do plantão, foi muito interessante, porque foi a formatura de alguns dos meninos, aí eu fui professora homenageada, aí foi tudo junto, fechando o ciclo, né? E é um grupo desses 4 anos em que a gente está disperso no estado do Pará e também no Brasil, porque alguns saíram do estado, mas a gente ainda tem esse vínculo. Por quê? Porque o plantão realmente foi um espaço de acolhimento para os estagiários e também para mim, porque era o meu momento preferido na universidade, era a supervisão do plantão também. Então, a gente conta um pouco dessa história no capítulo, nos 2 capítulos que a gente fala da VS e do roleplay, tem outros 2 que o Ian já comentou com vocês, né? E assim, só para finalizar a minha fala, né, dizendo do simpósio. O simpósio também ele tem essa ideia, né, como o Ian já falou, de que a gente possa mostrar o que a gente está produzindo, mas ele também é um espaço de encontro e reencontro das pessoas. Porque o nosso estado, a Débora já esteve aqui no nosso campus, né? O nosso estado é continental, a gente está espalhado por tudo quanto é canto, e acho que o simpósio é esse momento onde a gente vai reencontrar ex-alunos, reencontrar o colega com quem a gente trabalhou em algum lugar e não via mais. Então, é um espaço que tem sido de reencontro. E nós ficamos por 2 anos com esse simpósio. O próximo ano vai ser com o grupo do professor José, que é o CAIS, né? E a gente vai estar no apoio. Já estamos realmente fazendo o segundo livro e o GACP tem esse compromisso, né, de estar realmente. Não garantimos que todo ano a gente vai conseguir editar, porque a gente não tem fôlego para tanto, mas que pelo menos a partir desse segundo a gente vai fazer bianual alguma publicação
para contar e para dividir aquilo que a gente está fazendo do nosso jeitão, que pode ser que case com o jeitão de vocês que não estão aqui na nossa Amazônia. Eu acho que basicamente era isso. Não sei se esqueci alguma coisa, Ian. Acho que era isso mesmo, né? A ideia. Na verdade, Então, eu até lembrei uma coisa, professora, opa, então fala. Fala né, aí. que justamente esse espaço, né, tão facilitador, né, que tão aproxima a gente um dos outros, né? Fortalece os vínculos, né? Não apenas de coleguismo, né? De relações profissionais, mas de amizade mesmo. Também foi muito facilitador para a gente pensar o próprio funcionamento do serviço, né? Os capítulos que eu fiquei responsável, né? O capítulo Estruturação de um plantão psicológico na assistência estudantil, ele surgiu de um material, né, que foi feito pelos próprios plantonistas, né, na tentativa de ajudar futuras equipes a entrarem no serviço, né, a se acostumarem com a tarefa, né, e tudo ali surgiu durante as nossas supervisões, né, foi construído pouco a pouco nesse espaço facilitador, né, quando a gente pensa a questão dos recortes interseccionais, né, do atendimento, a própria questão do plantonista se apresentar, né, respeitar os pronomes do outro, a identidade de gênero do cliente, né, e os procedimentos ali para lidar com alunos estrangeiros, com alunos indígenas, com alunos quilombolas, tudo isso surgiu ali a partir da supervisão, né, foi discutido nesse espaço, foi construído coletivamente. A própria questão do segundo capítulo, que eu nem falei, né, que é em relação aos casos de ideação suicida também, todos os cuidados que a equipe tinha, né, também foram surgindo ali na supervisão, né, de forma coletiva. E tudo isso por conta desses vínculos, por conta desse espaço seguro que a gente tinha para compartilhar as ideias, para testar, para arriscar, para errar também, para depois voltar a acertar. Perfeito, é isso mesmo. Acho que o livro coroou uma experiência que eu não diria uma experiência exitosa, porque esse termo não cabe para o que a gente viveu, mas uma experiência feliz e frutífera, como deve ser uma boa planta, né? Que deu muitos frutos e do qual eu tenho muito orgulho. E assim, só gratidão mesmo para finalizar minha fala. Ok? Não sei quem é que vem na sequência. Agora é a Márcia, vou pegar a tua apresentação aqui. Mas ô duplinha boa que vocês formam, né? Já entrei aqui com saudade, fui ficando mais com saudade. Não soube nem controlar o tempo aqui, ó. Só fui deixando de tão bom que eu ouvi. O Ian tem os devaneios dele, e eu sempre acato. Ele precisa ficar longe de mim. Ela já fica com medo quando eu chego. E, professora, eu tive uma ideia. Não me conte. Conta sim, conta sim. É sempre boa ideia, né? Dá para ver ou não? I- Ia perguntar para vocês estão vendo? Eu tô, eu tô vendo. Dá para ver a minha fala não, vocês estão Dá, o vendo. teu slide dá. Tá, Não, mas Marcinha? a mim não dá. Também. Dá. Ah, Você fica bem no cantinho, mas dá para ver, tá. Márcia. Eu queria bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para as pessoas que podem ouvir em outros contextos e outros horários. Eu sou a Márcia, né? Soares, e eu estou muito feliz por fazer parte dessa roda de conversa, né? E já estou, agora que já conheci a Débora e tem outras pessoas, e eu estou muito bem, né? Graças a Deus, né? Devido aos meus processos. E o livro Abordagem Centrada na Amazônia, né? Com os dois queridos, a Patrícia e o Ian, é uma coisa que me deixa muito emocionada, muito, porque é fruto de todo um trabalho, né? Não é um livro qualquer, é fruto de um trabalho, né? Quando a Patrícia ela voltou, eu não estava, né? Devido o meu AVC, né? E eu já era professora, né? Mas eu só depois de 4 anos que eu me inseri novamente. Então, ela estava, eu acho que só estava ela e o Emanuel, depois o Emanuel saiu, então ela estava só,
né? Então, é fruto de um trabalho, né, que é dedicação, né? É compromisso, é o amor pela abordagem. E eu estou muito feliz e eu espero que outras demandas vão vir ainda mais, né? Eu sou professora também da Universidade Federal do Pará. Nós somos 3 professores concursados na abordagem centrada na pessoa, né? Não é teoria humanista e tal, é da abordagem centrada na pessoa. Então, eu acho que a gente tem tudo para compartilhar, né? Que eu tenho um projeto de extensão que é a ludoterapia e psicoterapia de grupo na CP, né? Então, é muito legal, né? Não é nesse contexto, mas é muito rico. O José tem também um projeto de extensão de terapia, terapia, na terapia online, não, na terapia. hum, Então, aí eu acho que é psicoterapia breve online, psicoterapia breve online. Então, nós estamos os 3 professores dentro desse universo, né, muito rico, né, e já tem outras perspectivas em outros estados, é muito, muito, muito bom. Então, eu só quero agradecer e parabenizar vocês também. E aí, eu vou brevemente falar sobre o segundo capítulo, né, que nós fizemos, que é Reflexões sobre a Saúde e Doença na Abordagem Centrada na Pessoa, tá? E aí tem os autores, o Ian Soares Teixeira, Joyce Maria Vanzele Gonçalves, Laiane Cordeiro do Espírito Santo e Márcia Helena Botelho Soares, que sou eu. Tá aí o- tá bom, vai. Então, o objetivo desse capítulo é discorrer sobre as proposições rogerianas de saúde, né? Rever as concepções contemporâneas de saúde e analisar criticamente a noção de pessoa em funcionamento pleno, inclusive aquelas que dialogam com a fenomenologia existencial. Então, é muito interessante porque é pensar a saúde, né, que a gente vê, mas que coisa, como é a saúde, como é a proposta do Rogers, qual a perspectiva contemporânea, e no funcionamento pleno, será que ele aborda a saúde, mas também dentro da fenomenologia existencial, né? Então, no texto é a introdução, né? Revisão da noção de saúde na contemporaneidade, Pessoa em Funcionamento Pleno de Carl Rogers, Saúde em Diálogo com a Abordagem Centrada na Pessoa, Considerações Finais e Referências. Eu vou contextualizar só um pouquinho, tá? Que não vou. É, é, então, na introdução, nós fizemos o seguinte: o surgimento da psicologia humanista, né, que teve a influência no movimento cultural, principalmente na década de 60. Né? Então, a psicologia humanista teve uma proposta de ter um novo ser humano, né, que possibilite um novo modelo social, com relações abertas, autênticas e autoexpressivas. É, isso deu, assim, em vários autores, principalmente o Mauro Amatuzzi, né? Mas que a psicologia humanista ela se deu com a ênfase na liberdade, né? O ser comum intencional, a consciência, a vivência das experiências presentes, entre outras coisas. Mas isso gerou umas implicações éticas, sociais e políticas, né? Dessa forma de compreender as relações humanas. E é por isso que o Mauro Matuzzi fala que a abordagem centrada na pessoa é ética, muito mais do que uma técnica, né?
Então, a gente vê que é isso. Nossa, é ética, muito mais do que técnica, né? Então, é um pouquinho isso que a gente colocou na introdução. E aí, depois, no outro artigo, no outro slide, revisitando a noção de saúde na contemporaneidade. E aí nós fizemos algumas coisas, né? Tivemos vários autores que o conceito de saúde e doença não é estático e restrito, né? Então, ele alterou-se conforme as mudanças econômicas, políticas e sociais, né? Então, na década de 40, a saúde era considerada comumente um estado de ausência de doenças, né? Isso devido ao racionalismo científico vigente, que o corpo ele era no modo biológico e psíquico. Só que esse conceito de saúde foi reformulado, entendeu? Então, aí foi reformulado para uma visão integral, né? E aí sim que considera a subjetividade da pessoa, né? Então, na perspectiva fenomenológica, a saúde é tida como questão existencial, né? Além do biológico e químico, né? Então, na perspectiva fenomenológica, é a aceitação da doença como parte inevitável da vida, né? Então, a saúde e a doença não são dicotômicos, né? Então, eu considero a doença a partir da saúde, a saúde que se considera a partir da doença, né? E é um pouco essa noção. E aí nós temos a pessoa em funcionamento pleno. O que o Rogers diz da pessoa em funcionamento pleno? Então, ao Rogers, devido às suas reflexões, o que seria ótimo ou máximo do processo psicoterapêutico ideal, né? Ideal, não é que todos fiquem no funcionamento pleno, né? Então, as características da pessoa saudável, da pessoa que funciona plenamente, é, dentre outras, né? Autonomia e crescente responsabilidade pelo que acontece no mundo, né? Reconhecimento da complexidade do viver, criatividade, né? Abertura ao novo, né? Confie em seus processos orgânicos. Só isso já é que, poxa, pelo menos a gente, na tentativa de ter um pouco isso, eu já estou saudável, já estou funcionando plenamente, né? Mas aí tem alguns autores, né, que colocam que é como se o Rogers colocasse uma personalidade ideal, né? Mas aí nós colocamos que não é assim, né? A abertura à experiência não requer dizer que todos os dados são representados na consciência, né? E a ideia da sabedoria organísmica, né, não seja infalível, né? Por quê? Porque a sabedoria organísmica, a gente constrói soluções a partir dos recursos disponíveis, em constante sempre verificação, né? Então, não é exatamente isso, né? Então, abertura ao novo é como se a gente pudesse ser aberto, aberto, aberto ao novo, não é um estanque, entendeu? E aí nós temos várias proposições. E a saúde em diálogo com a abordagem centrada na pessoa. Aí o Rogers, ele compreendeu os resultados da psicoterapia não se limitam à saída de um diagnóstico para uma transição para um estado considerado normal. Ele já pensou na visão de saúde
com relação ao que ele falou, né? Então, na dimensão psicológica, os estados não saudáveis ou patológicos muitas vezes surgem quando o indivíduo se sente distanciado ou alienado da sua própria experiência, né? Isso que é os estados saudáveis ou patológicos. Essa desconexão pode impedir o fluxo de autorrealização em função da tentativa de viver segundo valores preconcebidos ou introjetados, principalmente com as pessoas socialmente significativas, né? Então, é um pouco isso, né? É, e aí, uma forma eficaz de compreender esses processos de saúde, de adoecimento mental, é através da psicopatologia fenomenológica. E aí, no texto, a gente considera uns artigos de várias Moreiras, Algraz, né? Tem várias referências sobre psicopatologia fenomenológica. Então, a psicopatologia fenomenológica compreende as experiências vividas do sujeito, né, e como elas se manifestam nas relações intersubjetivas. E, assim, nesse item, aí tem outras coisas mais. E no outro item, considerações finais, né? Que a gente considera que muito mais do que definir um conceito de saúde, né, estático, não dinâmico, e sim uma saúde dinâmica, a nossa preocupação foi analisar as possibilidades do que se considera saudável, né? Eu acho que o principal, né, com relação à ótica da abordagem centrada na pessoa, é como ele se considera saudável, né? Então, é isso que a gente discute sobre os impactos da atuação do psicólogo orientado pela abordagem centrada na pessoa. É um pouco esse o texto, né, que a gente considera saúde e doença na abordagem centrada na pessoa. É um pouco isso. Bom te ouvir, Márcia. Chegou sua hora, Júnior. Vi que você já abriu a câmera aí, já vou jogar a bola para você. Certo. Bom, gente, primeiramente, né, cumprindo aí esse protocolo, né? Boa noite para quem está aqui, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está vendo em outro horário, né? É sempre um prazer estar reunido assim para falar sobre a abordagem centrada na pessoa, né? Que é uma paixão que eu tenho. É, Queria também, primeiramente, né, expressar minha gratidão, né, pelo convite, participar dessa roda de conversa. É um privilégio sempre compartilhar reflexões, dialogar, ouvir o que os colegas estão fazendo, né, sobre esses temas, que são tão relevantes, tanto para a abordagem, né, para discutir a abordagem, quanto para o desenvolvimento, da sociedade como um todo, né. Então, eh, no capítulo em que eu escrevi, né, a gente vai discutir um pouco sobre a inserção da psicologia humanista, sobretudo, né, da abordagem centrada na pessoa nesse contexto de políticas públicas, né, que é um passo fundamental para promover atendimentos mais humanizados, eficazes e que sejam e começar a discutir a abordagem centrada na pessoa para além da clínica, né? A gente sabe que, claro, é muito importante sempre estar revisitando a clínica, né, os conceitos, novos métodos de atendimento, mas eu acho que é muito legal também a gente pensar nas políticas públicas, né, na nossa formação, porque nós psicólogos também temos essa área de atuação, né, de estar em diversas políticas públicas. E aí, como trabalhar
a abordagem centrada na pessoa nesses contextos que eu acho que são um poucos muito engessados, né? São contextos, por exemplo, de políticas públicas que têm muitas normas a se seguir, né? Então eu acho muito legal a gente começar a refletir sobre isso, né? Pensando nessa perspectiva, como eu falei, do atendimento mais humanizado, de valorizar a singularidade dos sujeitos, reconhecer potencialidades, desejos, necessidades, né? Em contraposição a esse modelo que está historicamente aí na nossa sociedade, né? Que são apenas desses de normatização, conforme eu falei, de controle social, né? Então, levando, né, em consideração que o Ian falou muito legal aí sobre o mercado, a estrutura capitalista, né, que nos força muitas vezes, ou quer nos forçar desse atendimento até mais metodológico, né? Metodológico no sentido capitalista do mercado, né? Então, dentre as diversas políticas públicas existentes que a gente tem para discutir, né, nesse capítulo a gente traz um pouco da discussão da política nacional de assistência social, né, sobretudo o Sistema Único de Assistência Social, destacando-se ele como um espaço muito, digamos assim, frutífero para a atuação da psicologia da abordagem centrada na pessoa, né? O SUAS ele é dividido em diversas proteções, né? E este capítulo eu falo basicamente da estrutura da proteção social básica no Brasil, né? Onde ela oferta serviços e benefícios a indivíduos de família em situação de vulnerabilidade e risco social. E aí eu penso que discutir a abordagem dentro nesse contexto, né, vai permitir um atendimento que vai além, conforme eu falei, dessa burocracia, onde a gente vai conseguir promover um acolhimento de verdade, uma escutativa, fortalecimento dos usuários, né, como o protagonista de suas próprias histórias, né, e não de suas próprias histórias, suas próprias trajetórias, e não, assim, algo mecanizado, né? Onde aquilo que eu planejei é aquilo que tem que dar certo. Não, né? É construir junto, né? Pensar nesse contexto, né? E falando assim um pouco do capítulo em si, né? É muito importante a gente incorporar essa perspectiva das práticas desenvolvidas no SUAS, né? Porque isso vai nos trazer uma reflexão que vai representar um avanço na garantia dos direitos humanos, na promoção de dignidade, na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, né? Porque eh, a gente ouve muito nas políticas públicas, né, aquela ideia da pirâmide, onde você tem que agir conforme o topo da pirâmide está mandando, né? E aí a psicologia, a abordagem centrada na pessoa, te convida para uma nova metodologia, uma nova perspectiva, onde a gente conversa na base da pirâmide, e quem sabe assim vai construindo, né, as normativas a partir de ouvir o território, de pensar no território, as necessidades dos territórios por aqueles que vivem no território, né? Então, quando se integra assim, as políticas públicas com a psicologia humanista, né, a gente reafirma esse compromisso ético-técnico também da profissão de psicólogo, né? E a gente garante que a assistência social não seja apenas um suporte emergencial, mas um espaço realmente de transformação e fortalecimento humano, que eu acho que é esse que é o grande objetivo, né, a ser atingido nessas políticas públicas, né? Então, trazer essa reflexão sobre a atenção psicossocial centrada no território, especialmente em regiões com desafios geográficos, né, e sociais muito complexos, como a nossa região aqui, a Amazônia, da Amazônia, né, é uma experiência assim que é inigualável, que muitas vezes a gente não consegue dialogar com outros digamos assim, com outras pessoas de outros espaços, porque a realidade é diferente, né? A gente está falando de um contexto onde, por exemplo, o equipamento em que eu atuo atende um bairro que é populoso, que tem mais ou menos 100 mil habitantes, segundo o censo de 2022, mas ele atende 11 ilhas também. 11 ilhas que estão ali ao redor, né, deste rio que cobre o bairro, né? Então, olha o tanto de possibilidades que a gente tem e também de desafios, né? Quando a gente pensa nessa questão dessa territorialidade. E eu estou falando de um contexto, né? De um equipamento que fica na metrópole, né? Na capital da Amazônia. Mas aí, se a gente for começar a pensar
Como seria isso em lugares mais afastados, com menos recursos, né? Como é que essa política pública está chegando ali, né? Então, basicamente, né, o CRAS ele vai desempenhar esse papel fundamental na promoção da territorialidade, ao atuar como um ponto de referência e de articulação dentro dessas comunidades onde ele está inserido, né? E a atenção psicossocial centrada no território, particularmente em contextos como o nosso, ele pode enfrentar esses desafios que vão incluir a precariedade de recursos, a dificuldade até mesmo de acesso a serviços básicos, né? Por exemplo, quando a gente está falando aqui mesmo da nossa região, que é aqui no, no bairro do Guamá, que é aqui no metrópole mesmo de Belém, a gente tem dificuldade de chegar nessas ilhas, né? Porque a gente não tem barco, né? A prefeitura não oferece barco, então a gente tem que começar a fazer, digamos assim, redes de parceria, né? Que a gente chama de rede intersetorial para conseguir levar esses serviços para a comunidade, né? Então, as barreiras culturais, geográficas, dificultam a implementação das políticas públicas mais eficazes, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa numa forma de atuação, e quando eu falo para além da clínica, né, de transformação social, a gente vem com alguns planejamentos que às vezes não cabem para a população ribeirinha, né? Então, olha a necessidade de ouvi-los, de estar com eles lá também, né? E, além disso, a necessidade também de formação contínua e especializada também para os profissionais que atuam no território, né? Crucial para garantir um atendimento de qualidade que seja sensível às especificidades desses locais, né? Porque a gente ainda, infelizmente, né? Eu sempre digo assim, onde tem psicólogo, né? Parece que tem que ter uma problematização, né? A gente sempre faz essas problematizações que são super necessárias, porque muitas vezes quando a gente chega nos espaços, né? As pessoas já estão ali aceitando o que é que tem, como é que é feito, né? Então, a importância de também ter essa formação contínua para entender que precisamos atender essa especificidade e que aquele que está necessitando do serviço é o verdadeiro protagonista da história, né? Ele não está ali pedindo um favor, né? Ele está ali querendo que seu direito seja garantido, né? Mas, além dessas dificuldades, a gente também tem possibilidades que a gente, né? Através das dificuldades, a gente vê possibilidades, né? Então, quando a gente pensa numa centralidade no território, na atenção psicossocial, ela vai nos permitir uma intervenção mais integrada, personalizada, respeitando e valorizando as características e necessidades específicas de cada comunidade onde a gente está inserido, né? E o CRAS, eu acredito que tem esse potencial, passando um carro aqui, de se tornar um espaço de acolhimento, apoio e articulação das redes, tanto sociais, promovendo esse fortalecimento dos vínculos comunitários, na construção de estratégias coletivas e nesse enfrentamento das adversidades que possam surgir, né? E essa experiência, né, principalmente quando se fala da Amazônia, né, a gente pode destacar a importância de ter a participação ativa da comunidade na construção e na implementação, né, das ações de assistência social, no qual a mobilização social e o empoderamento dessas populações elas vão ser fundamentais para a efetividade das intervenções e para a promoção de mudanças e experiências significativas, né? E como é que a gente costuma fazer para que isso ocorra no nosso equipamento, nos nossos espaços, né? A gente trabalha muito a questão do planejamento participativo, a gente chama as famílias da comunidade para construir, né, o que que a gente precisa falar e conversar naquele ano do atendimento, né? A gente chama as famílias também para entender como é a dinâmica do bairro, os aspectos culturais, né? O que que tem ali naquele bairro para servir de lazer, de entretenimento, se tem, se não tem. Aí a gente vai preparando as oficinas, né, com as famílias dentro do CRAS, a partir dessa perspectiva, do que é aquilo que o usuário quer. Porque a gente já passou por um momento na política onde a gente ainda estava aceitando o que vinha lá do topo, e geralmente essas oficinas não eram chamativas para os jovens daquele bairro, ou para a população ribeirinha daquele bairro, porque não fazia sentido para ele fazer aquelas oficinas, né? Então, olha como é interessante e como isso se conversa muito com a nossa abordagem centrada na pessoa, né? Porque o serviço e o trabalho, ele vai ser justamente a partir
do ouvir, do ouvir realmente aquele que está procurando ali né? Eh, uma transformação social e os seus direitos, terem seus direitos garantidos, né? Eu acho que basicamente, né, no que a gente vem discutindo no nosso capítulo, é isso. Aí eu não queria falar muito assim do capítulo para não dar spoiler, para as pessoas irem lá ler a gente, né? Mas as reflexões é nesse sentido. É isso, gente, eu acho. Acho que falei rápido, não sei. Fez até o gancho já, Júnior. Eu não vou precisar nem falar, nem lembrar as pessoas de novo de irem lá, baixar, ler vocês. Você já cumpriu até a minha função. Mas acho que era esse o nosso desejo mesmo, assim, né? Contar um pouquinho o que vocês estão fazendo, o que vocês escreveram, o que está dentro desse volume 1 e trazer esse convite mesmo, né? Tanto para quem está aqui, se quiser usar esse espaço, que a gente tem mais aí uns quase meia horinha para ficar juntos, para quem quiser compartilhar, contar alguma coisa, para a gente poder trocar, quanto e principalmente para também irem lá, baixar o exemplar gratuito, né? Disseminar cada vez mais esse conteúdo, joga na boca do povo, vai compartilhando com os grupos, com os amigos, com todo mundo, para que a gente possa, né, verdadeiramente fortificar e fortalecer mesmo a abordagem centrada na Amazônia, né? Eu acho que uma das coisas que eu percebi quando eu estava aí é o quanto a gente sabe pouco, né? Vindo daqui, né? Falo de uma região considerada privilegiada de alguma forma, mas que contentar-se com esse privilégio muitas vezes é ver muitos de olhos fechados, né? Para a imensidão, que não é só o Brasil, mas é o povo que está aqui, né? Então, voltei nutrida de ter conhecido e de saber o que vocês estão fazendo por aí. Acho que ler e participar de outros eventos, né? Sei que vem o simpósio, o terceiro simpósio, lá no depois da metadinha do ano, talvez em setembro, alguma coisa assim, né? Então, poder fortalecer o evento de vocês e acho que a gente precisa construir a CP numa perspectiva plural, né? Já chega da gente achar que ela é singular e beber de outras fontes, de outros campos, acho que é um compromisso, ao meu ver, ético na construção da abordagem hoje. Acho que é isso. Fica aberto esse espaço, se alguém quiser compartilhar. Se vocês também sentirem necessidade de. Ih, faltou de dizer aquilo, queria dizer mais aquela coisinha, fiquem à vontade para compartilhar. A gente tem até 7h30 para ficar aqui. E logo, logo também já vou jogar nos grupos todos, em todos os espaços aí, o link do livro para o pessoal já começar a baixar. E Débora, e a gente tem alguns outros autores que estão aqui também. A Michelle, a Joyce, o Menkel. Diga lá, Paulinha. Oi, gente, boa noite. E aí, Débora? Débora eu já conheço, acho que a maioria, eu só conheço a Mida aqui, acho que a maioria eu não conhece. Gente, eu sou a Paula, eu estou falando agora de Santa Catarina, Chapecó, é interior aqui do estado, mas eu sou nordestina de Recife. Então, é uma pessoa que transita por aí e transita no mundo da abordagem, assim. E foi muito gostoso ouvir vocês. Eu tive o prazer imenso de conhecer Belém do Pará em setembro do ano passado, assim. Eu nunca imaginei ir para o norte, mesmo morando em Recife antes, era uma coisa muito distante para mim. E engraçado que eu fui para um seminário que era sobre trabalho digno, não era nada a ver com abordagem centrada, nem com psicologia diretamente, assim, é um outro trabalho. E eu fiquei. Algo na cidade me remetia muito a uma sensação de casa, assim, parecido com Recife, mas era tanta coisa nova, assim, que o que eu ouvi as pessoas falando no meu imaginário não deu conta. E eu acho que é um pouco o que vocês vão trazendo hoje no fazer de vocês, assim. E durante muito tempo, eu acho que a psicologia no Brasil, de uma forma geral, e aí, no caso, a nossa abordagem, ela ficou muito no eixo sul-sudeste. Eu lembro, na graduação, eu li muito texto do sul-sudeste,
e nada, assim, quase nada da galera do Nordeste, muito menos do Norte, né? E acho que de uns 2 anos para cá eu tenho visto essa movimentação, esse compartilhamento. Cara, que bom que vocês escreveram. Eu ainda não li o livro, tô super, os spoilers me deixaram super ansiosa para ler, e são temas que eu gosto, né? Assim, amo o plantão psicológico, sou plantonista, amo políticas públicas, trabalhei muito tempo no SUS, com saúde mental, mas é isso, né? A gente trabalha em rede, então tá sempre junto do pessoal do SUS. Então, acho que o fazer que vocês estão fazendo aí, e essa escrita de poder compartilhar é uma coisa incrível. Eu já quero o volume 2, já quero me organizar, quem sabe, no simpósio. Vamos ver o que é possível, né? E é isso, assim, essa crise que eu fiquei muito feliz, assim, e de conseguir estar aqui, que eu também não sabia se eu ia conseguir estar aqui, mas consegui. Então, acho que é isso, assim, parabéns, pessoal, assim, estou encantada. Ô, Paula, ano passado a gente conseguiu transmitir online. Não sei se esse ano vai conseguir de novo, mas se conseguirmos, você com certeza receberá um link para participar. Uma delícia. Já está convidada. Gratidão pelas suas palavras. Patrícia, se eu não conseguir em pessoa, no online, eu vou. Porque, assim, pessoalmente, tem umas coisas que a gente também aproveita, né? Vai lá na feira do Ver o Peso, come ali um sorvetinho que só existe aí. Tem umas coisas que, né? Mas, ok, se o ideal é isso, eu não conseguir o possível do link, cara, vai ser muito bom. Perfeito. Muito Você vai para o obrigado, fórum? Paula. Você vai para o fórum, Paula? Vou estar lá no Rio. Ah, então a gente vai se conhecer pessoalmente. Delícia. Licença, gente. É só uma pergunta, assim, de maneira geral, observando todas as falas, né? Eu também sou autora no livro e até sou coautora com a professora Márcia na concepção de saúde. E eu acredito que, analisando de maneira geral, eu fiquei muito interessada na questão, porque, de certo modo, todos trouxeram essa experiência com relação ao trabalho em uma realidade que, de certo modo, foge da realidade que o Rogers construiu, né? Fundamentou ali a teoria dele, a abordagem dele. E uma coisa que eu fiquei pensando muito foi, e até trago para todos os autores, né, responderem se quiserem, quais foram os desafios de vocês quando vocês foram para essa prática, né, de fazer com que essa abordagem conversasse com a nossa realidade? Porque eu percebi muito essa dinâmica na fala dos autores, no sentido de trazer essa conversa para o nosso contexto, né? E quais foram os desafios, os principais desafios que vocês vivenciaram, esse tipo de coisa. Oi, eu tenho, estou falando mais no agora, sabe? Porque desafios sempre tiveram, né? Então é muita coisa, mas no agora eu tenho me incomodado muito com as perspectivas da saúde indígena, né? Porque tem alunos, sempre eu tenho 2, 3 alunos indígenas, né? E eles ficam no final da sala, quase não falam, né? E aí as pessoas terminam a aula e sem saber se eles aprenderam, sem saber a realidade da psicologia, não só da abordagem centrada, a psicologia ocidental, né, que tem um eu, né, muito próprio, e como é na comunidade, nos povos indígenas.
por exemplo. Não tem o eu, são o nós, né? Então, eu tenho me incomodado sobre isso com os quilombolas, as pessoas negras, né? Principalmente. E também eu dei uma aula agora na CP1, abordagem centrada, não, é a teoria da personalidade, né? E foi, mas eu fiquei, não está não tá, não tá bem só isso, só o Carl Rogers, não é um pouco isso. Então, aí foram vários convidados e eles colocaram várias coisas, sabe, como é a concepção da teoria da personalidade com pessoas LGBT que há mais, como é na comunidade com pessoas negras, foi muito, muito bacana, né? Só que ainda não tem um desafio, né? É um desafio dentre tantas outras, né? Que a gente concebe. Eu estou mais ou menos com isso. Então, Joyce. Ai, pode falar, Ian. Desculpa que eu não tinha visto a tua mãozinha. Pode falar. Então, acho que escutando a professora Márcia, eu me lembrei aqui, né, dessa aula de teoria da personalidade, né, quando a gente vê nas disciplinas, de pensar esse contexto, né? O Rogers produziu essa teoria ali no contexto dele, né? Estados Unidos, né, atendendo em sua maioria pessoas numa classe social mais privilegiada, brancas, né, com um recorte interseccional ali bem privilegiado, né? E, enfim, toda a questão de norte e sul global, tudo mais, né? Quando a gente fala que a psicologia humanista se pôs ali a problematizar a saúde, né? Enquanto na época, né, as teorias então estavam ali estudando a doença, a psicopatologia, e a psicologia humanista vai lá olhar a saúde, né? Mas a saúde a partir de um viés de normalidade, numa perspectiva ali, né? Enfim, que a gente poderia dialogar ali, pensar o Foucault, né? A docilização dos corpos, sei lá o quê, né? E quando a gente entra na América Latina, quando a gente pensa o Brasil, quando a gente pensa a Amazônia, né? A gente está num contexto bem diferente, né? Em que os modos de subjetivação estão em função de outros contextos, né? De outras situações, né? A gente vive um, um estado de necropolítica, a gente vive, né? Toda uma uma violência social, né, uma anomia social, para citar ali o Durkheim, né, bem diferente do que esse contexto de origem das pesquisas do Rogers, né. E quando a gente olha para a teoria da personalidade, a gente vê que ela é um reflexo desse contexto em que ele pesquisou, né. Mas quando a gente pensa ali, né, poxa, a incongruência, esse desacordo entre o que eu sinto, entre a minha experiência organísmica e aquilo que eu tenho como ideal, os valores que eu introjeto da minha convivência social, né? Até que ponto a gente pode pensar a própria estrutura colonial enquanto origem dessas introjeções, né? Até que ponto a colonização, todo esse processo histórico que se deu na América Latina, que se deu no Brasil, que se deu no nosso país, também não tá ali nas origens, né? Totalmente imbricado, entrelaçado com o nosso sofrimento psicológico, com a incongruência, né? Com as formas de subjetivação, né? E pensar isso nos nossos contextos contemporâneos, né? O Júnior trouxe a questão das ilhas, né? Eu lembro das meninas do CRP, né? Da 10ª região, que é aqui do Pará e Amapá, elas contando que nesses eventos nacionais, né, elas sempre levavam os trabalhos do atendimento às vítimas de escopelamento, né, que é uma coisa que desde criança eu acho que eu sei o que é escopelamento, né, na escola mesmo, e que muitas vezes as pessoas ficavam, nossa, mas o que é isso, né? E o escopelamento é quando é aquele ferimento, né, em que o couro cabeludo é puxado, né, que é muito comum nas rabetas, né, que é um tipo de barco que tem, né, que os a população ribeirinha utiliza muito, né? E que muitas vezes o cabelo é preso no motor da rabeta e é puxado, né? E todo o trabalho de assistência psicológica que é feita com as vítimas de escapelamento, porque é um cabelo que não vai mais voltar a crescer, né? Diferente ali da quimioterapia, que o cabelo cai, mas depois pode crescer de novo, no escapelamento não, porque tu arrancou todo o folículo capilar, todo o couro cabeludo,
né? Então, todo o processo de autoestima, de autoimagem. Então, fiquei pensando, né, do quanto esses contextos, né, que muitas vezes são nossos, né, não exclusivamente, mas que são característicos da região, né, também são desafios que nos são muito próprios, nos são muito particulares e que muitas vezes a psicologia, né, enquanto ciência, não tem respostas prontas, né? A gente tem que se reinventar enquanto profissão para descobrir essas respostas, né? Todos esses desafios ali dialogam muito com tudo isso, né? Como que a gente vai pegar a teoria do Rogers e só querer aplicar ela aqui igual como ele pesquisou lá? Não, a gente tem que pensar, né, a nossa realidade, o nosso contexto, né? Fazer as devidas apropriações, os devidos diálogos, né? As devidas críticas, inclusive, né? Hoje no Brasil está tendo muito esse movimento, né, de realizar uma crítica contracolonial, decolonial em relação à abordagem, né, de pensar as contribuições do pensamento decolonial para a abordagem, mas acho que é pensar muito também os regionalismos, né, a gente pensar as particularidades de cada contexto, de cada território existencial, né? E construir respostas singulares para contextos que são singulares, né? Não dá para a gente pegar uma teoria que é engessada ali, na teoria da personalidade do Rogers, na introjeção dos valores, da incongruência, do sei lá o que, né? Mas a gente tem que estar reinventando, trazendo, não levando os nossos problemas lá ali para o Rogers da conta, mas pensar, né, de que forma a gente pode trazer esse conhecimento do Rogers e dialogar ele com a nossa realidade de uma forma crítica. Eu penso, né, respondendo a pergunta da Joyce, que do ponto de vista teórico, né, esse é um desafio muito grande que a gente ainda está dando os primeiros passos para buscar responder, né? Tem muitos textos, alguns até mais clássicos, né, na abordagem no Brasil, que falam, né, questionam, né, será que existe uma CP brasileira? Né? E, enfim, tecem muitas problematizações em torno disso, mas eu acho que pensar uma CP brasileira é pensar primeiro o que que a gente está fazendo, né? Deixar, não que a gente vai ignorar a ciência, mas pensar a profissão, né? Esse binômio, né? Ciência e profissão, pensar o que está sendo feito nos territórios, né? De que forma o psicólogo centrado na pessoa está ali nas políticas públicas de assistência social, está fazendo o seu trabalho. Como que o psicólogo centrado na pessoa está ali no atendimento às vítimas de escopelamento. Como que o psicólogo centrado na pessoa está nas políticas de assistência estudantil de uma universidade diversa que recebe os alunos indígenas, que recebe os alunos quilombolas, né? Como que está sendo isso, né? Quais as apropriações teóricas, quais os diálogos com outras teorias que estão sendo necessários de serem feitos? E eu acho que isso é uma coisa, um desafio muito contemporâneo, né? Da gente estar reinventando mesmo a abordagem. Ian, como sempre dividindo o mesmo neurônio, né? Impressionante. Então, na verdade, o que eu ia falar é o que o Ian já falou, então eu vou sintetizar, mas eu acho que quando eu penso em desafio, eu acho que a gente teve um momento em que a gente fez exatamente isso. Pegou a teoria, né? Na verdade, pegou a nossa realidade e tentou encaixar na teoria. Felizmente, eu acho que essa etapa a gente já está ultrapassando. A gente está vendo a nossa realidade e vendo como a teoria nos serve. Eu acho que uma terceira etapa, e talvez seja essa dificuldade, que vai para a próxima geração, talvez, né? Que a gente já está conseguindo contar o que a gente faz de diferente, como é o nosso jeito de fazer. Eu acho que uma etapa posterior é a gente começar a teorizar aquilo que a gente faz, né? Porque talvez a gente comece sim a produzir uma ACP brasileira, não só em termos de relatos de experiência, ou de como a gente usou esse ou aquele conceito, mas assim como foi o plantão psicológico, né? Assim como foi o plantão psicológico. Uma coisa que tem me interessado muito é pensar dentro do nosso esquema de professor universitário, que tem o aluno que faz o estágio, que é um estágio que corre semestral, porque ele troca de matrícula. É um semestre que não leva 6 meses, leva 4 meses, mas 4 meses que não tem toda semana aula, porque tem feriado, tem greve. A gente vai ver que a gente tem um processo psicoterápico muito diferentão, que não é um plantão psicológico, mas também não é um processo longeva. Então, eu tenho me interessado muito em pensar psicoterapia breve, a partir dessa condição que a gente tem a universidade. Então, eu penso que é um pouco isso, tá? Da gente começar a sair dessa parte, a gente já está num lugar que é importante, que é da gente não tentar fazer caber o elefante no fusca, né?
Mas a gente precisa de uma outra etapa, que é pensar como fabricar um Fusca para o elefante caber lá dentro com tranquilidade, digamos assim, se é que ele tem que caber em algum espaço. Mas no sentido de sair do relato de experiência, e de pensar em teorizar essa experiência e talvez avançar teoricamente para construir, de fato, uma ACP que tenha a ver com o nosso continente, Brasil, né? Acho que é isso, Joyce. Complementando o Ian, né? Acho que é o Menkel agora, né? Que tá com a mão levantada. Sou eu. Oi, gente, boa noite. Eu cheguei depois, peguei já da metade para cá, eu acho, a transmissão, mas assim, é sempre muito legal, muito mobilizador escutar essas partilhas. E aí eu também vou pegar o gancho das respostas, né, que a gente já deu aqui, da, da pergunta da Joyce, né? Como é que foi esse desafio? Como está sendo, na verdade, esse desafio? E aí pensei, na verdade, em partilhar algumas aprendizagens que a mim ficam, sabe? Ao ver já essa galera, esse corpo aqui da CP na Amazônia, de tentar responder esse desafio, né? Então eu acho que já tem construído alguns faróis com relação a isso, assim. E aí eu fui anotando aqui umas coisas que foram me vieram, que meio que já foi contemplado na fala do Ian e da professora Patrícia, né? Então, das pistas assim que eu acho que a gente tem conseguido construir enquanto caminho, né, para esse desafio. Eu acho que só o fato do simpósio, do livro, desse movimento todo, né, pensar em territorializar e corporificar essa pessoa, né, abordar centrada na pessoa. E aí uma coisa que eu tenho observado e me atravessado muito é justamente essa tentativa de territorializar e dar corpo a essa pessoa, que pode ser algo que não seja tão novo, tão inaugural, mas que ao se fazer aqui, né, nesse chão especificamente da Amazônia, é, Belém do Pará, outras regiões ribeirinhas, urbanas, de ilhas, a gente percebe que essa pessoa no singular, ela é muitos universos, né? Eu acho isso tem sido uma descoberta muito grande, assim, uma redescoberta que tem potencial de ser, como é que eu vou dizer, um potencial de ser, não é abarcador, gente, a palavra que eu usar, mas tipo, eu acho que faz muita diferença a gente poder dizer que essa pessoa que a gente é centrada, ela tem território, ela tem corpo, e que isso faz total diferença, faz total diferença. E aí, puxo o gancho para o segundo farol que eu diria, né, de aprendizagem que a gente tem tido nesses últimos tempos, assim, né, que a produção da diferença é muito importante, muito, muito importante. Então, acho que foi a Paula que falou mais cedo, né, sobre essa questão de que quando se estudou a CP, há um tempo atrás, tinha muitas referências do Sul, do Sudeste, chegava pouco do Nordeste, quase nada do Norte. Eu acho que uma das produções que ficou muito assim característica, né, do simpósio e também está no livro é que de fato a CP ela tem as suas diferenças, que essa diferença, acho que foi o Ian também que pontuou assim, esse regionalismo, ele tem um sabor, ele tem uma contribuição única e singular. Eu acho que nesse processo que a gente tem feito aqui, a gente tem realmente contemplado que essa produção da diferença, ela, o quanto ela é enriquecedora, o quanto ela é desafiadora, né? E aí não só territorializar e corporificar essa pessoa, e não só dar a conhecer essa diferença, né? Sentir e saber. Eu acho que isso que a prof colocou sobre a gente também não tentar somente encaixar a teoria na realidade, né? Já vencemos essa etapa, digamos assim, mas é sobretudo dar contribuições, continuar a dar contribuições. Alguém falou na teoria do Rogers, né? A teoria do Rogers. De fato, começou com uma teoria do Rogers, mas hoje já não é só do Rogers, né? A gente tem muitos nomes, muitos atravessamentos, muitos territórios, muitos locais.
E aí a teoria deixa de ser uma teoria rogeriana, né, no melhor sentido possível, e passa a ser, de fato, uma teoria aqui da população brasileira, da população da Amazônia, da população do Nordeste. E não é que essa tarefa está acabada, né? Não é que a gente possa dizer que está concluída, mas só o fato da gente conseguir nomeá-la como uma tarefa, eu acho que já é sabe, um desafio geracional enorme e ao mesmo tempo muito alegre, muito alegre. Eu fico muito feliz de quando a gente se encontra ali pelos corredores, ou quando a gente percebe ali nos textos essa intenção, né, de dar território, de dar corpo, de afirmar a diferença, de produzir essa diferença de fato e de fazer que esse sentir saber ele seja não só publicizado, né, ele também seja uma contribuição concreta, né, teórica, profissional e científica. Então, eu acho que os grandes desafios que a gente tem sentido, pelo menos eu enquanto ainda estudante, né, eles passam muito por esses três faróis, né, de territorializar e corporificar essa produção da diferença, que ela é muito importante, e desse sentir saber não só publicizado, mas apropriado e contribuído. Saber que a gente tem a nossa singularidade que pode também conversar e contribuir com outras singularidades no Brasil como um todo. E aí dizer que eu acho esse movimento encantador e ao mesmo tempo assustador, porque a gente também se depara com os nossos limites. Então, a gente não tem resposta, né? Pelo menos eu sinto que a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem muita vontade de fazer muitas perguntas. Eu acho que isso já é um passo extraordinário. Se eu não sei todas as respostas, não tenho também como me arrogar nessa presunção de ter todas as respostas, eu posso adentrar na autêntica pergunta, no exercício de perguntar-se autenticamente sobre isso. Eu acho que é isso que esse grupo tem feito, sabe? Esse movimento que eu tenho presenciado e testemunhado e que eu fico muito grato de poder ser contemporâneo. Então, é um pouco isso. Obrigada, gente, pelas respostas. Gostei muito de ouvir a fala de vocês e a provocação da Joyce. Acho que foi um bom jeito de coroar e de contornar o nosso espaço de hoje, ouvindo essas provocações e as reticências. Eu saio daqui com essa sensação, assim, a partir da fala de vocês, assim, de uma coisa que começa e continua, né? Seja a gente falando do livro, seja do simpósio, seja de qualquer outra coisa que venha a ser produzido, pensado, escrito, teorizado. Acho que tem muito espaço para isso, né? Queria agradecer você. A gente começou muito pontual e vai terminar muito pontual, gente. Olha, fazendo inveja aí para muitos, tá? Tá vendo? Maravilha. Eu gostei muito de rever alguns rostinhos que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, quando a gente foi aí visitar a terrinha de vocês. Fiquei feliz de conhecer gente nova, de ouvir um pouquinho. E queria agradecer por vocês toparem essa iniciativa com a gente. E espero que a gente se encontre em muitos outros contextos, tanto a editora quanto a livraria. É uma casinha aberta para vocês, a porta não está nem aberta, está escancarada. Então, quando vocês quiserem, quando tiverem coisas por aí, juntos, separados, é só falar comigo, com o Wagner, enfim. Ele não pôde estar aqui hoje por outros projetos, mas acho que eu cumpri o papel, gente. Se não cumprir, depois ele Com assiste essa certeza. gravação, encerra meu Claro que contrato. sim.
Pois é Tá isso, mais do que obrigada. aprovada. Obrigada. A gente que te agradece, Débora, pela gentileza do convite, né? Agradecemos ao Wagner também, que é um super parceiro, né? Ele sabe disso e a gente fica muito feliz de poder contribuir. Vamos nos encontrar em outros espaços e brevemente no Rio de Janeiro. Olha que coisa boa. É isso, gente. Muito bom. Boa noite, Obrigada por cada gente. um de Obrigada. vocês. Boa semana por aí. Pra gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Noite, tchau, gente. gente.